Então, quero reiterar os meus votos de boa noite, porque hoje a gente vai fazer um certo mergulho na história de Jesus para que a gente consiga resgatar as dimensões que ele já teve ao longo da história e como foi que a humanidade compreendeu o Cristo ao longo do tempo que a história dele aconteceu sobre a Terra. É possível, observando a história de Jesus, identificar que nem sempre a humanidade o percebeu da mesma forma. Ao longo do tempo, a leitura que a humanidade faz daquilo que ele seja tem mudado de uma forma muito grande ao longo dos séculos e até mesmo dos próprios milênios. E a gente vai observar que se a gente for anotar as passagens de conceituação que o Cristo apresentou ao longo do tempo, nós vamos perceber que sim, ele já teve muitas conceituações diferentes por parte da leitura que os homens fizeram daquilo que ele seja. A primeira dimensão que foi admitida para Jesus, a primeira conceituação que Jesus teve das pessoas, é de que ele era o Messias. Essa foi a primeira que teve. Porque se esperava ardentemente pela vinda de alguém que iria promover uma mudança muito grande na história da humanidade. E por esse motivo, Jesus vem e preenche essa lacuna exatamente pelo fato de que ele não só cumpria as profecias que haviam sido oferecidas para o entendimento do Jesus histórico, mas também vinha oferecendo lenitivo, consolo, conforto e luzes sobre as pessoas, trazendo uma mensagem extremamente impactante naquele período da Israel de séculos, milênios atrás. Assim, portanto, a primeira dimensão que a gente pode perceber com o qual as pessoas conceituam Jesus logo que ele aparece, no início da sua aparição, nas suas primeiras falas, nos seus primeiros momentos de vida pública, era dizer, sim, ele é o Messias esperado há tantos séculos. Sim, ele é o que viria para trazer para nós as mensagens aguardadas há tanto tempo. Durante o período em que ele esteve conosco, que segundo se crê não foi um período longo, foi um período até razoavelmente curto, ele também começou a desenvolver uma segunda dimensão que não somente a de ser o Messias. As pessoas que passaram a procurar por ele, não procuravam por ele simplesmente porque ele era o cumprimento das profecias. Não porque ele seria o homem esperado e que as pessoas queriam estar perto dele, pelo fato dele ser alguém que tinha toda uma capacidade extraordinária espiritual. Não só por isso. Sim, ele era o Messias, mas eles identificaram uma segunda dimensão nesse indivíduo, Jesus, e passaram a enxergar nele dois ângulos diferentes. Ao mesmo tempo que ele era conhecido como o Messias, o pregador, o que vinha cumprir as promessas de Deus, ele também passou a ser um curador. Porque Jesus começou a realizar milagres de cura. E os evangelhos têm várias passagens em que Jesus cura pessoas cegos, paralíticos, pessoas com a mão mirrada, pessoas rancenianas ou com doenças de pele grave, indivíduos que viviam dentro de processos obsessivos terríveis. Então, várias enfermidades foram tratadas por Jesus, algumas muito mais bem definidas no texto, outras de uma maneira muito genérica, como uma mulher hemorroíça, não dá para saber que tipo de problema ela tinha.
né? Porque até não dava para saber se era um mioma, se era um problema de hemorragia simplesmente, o que houve, o que acontecia com esta mulher, mas existia males maiores, males menores, e ele passou a ser procurado pela multidão também em busca de cura. Também. Homens santos eram geralmente qualificados à conta de curadores. Então Jesus, ao mesmo tempo que apresenta uma dimensão para ser visto pela multidão como sendo o cumprimento da promessa, o Messias, passou a ser também o curador, o que trazia saúde física para as pessoas do seu tempo. Ainda no período em que ele esteve conosco, ainda na época em que Jesus estava no período de sua vida pública entre nós, uma terceira dimensão vai aparecer, que é consequência da primeira até. Jesus passa a ser designado pelos seus apóstolos, pelos seus discípulos, pelo qualificativo evidente de mestre. O único dos títulos que ele aceitou receber. Então ele era o Messias, mas ele era ao mesmo tempo um curador. E à medida que sua doutrina, não a sua cura, mas suas palavras, seus ensinamentos, as verdades por ele apresentadas, as verdades apresentadas por ele, elas alcançavam a multidão, imediatamente acontecia um processo de identificação dele não somente como um Messias, não somente como um curador, mas como Rabi, mestre, aquele que vinha para ensinar as pessoas. E existe muitas ocasiões dentro do Evangelho de Jesus pregando para multidões, para pessoas que vinham para ouvir suas prédicas, pessoas que se deslocavam de suas cidades para ouvir os seus discursos, para serem consolados pelas suas palavras, pela sabedoria que ele apresentava nos seus discursos e na maneira como ele propunha que as pessoas vivessem, o que ele ensinava pelas suas parábolas, a imensidão de misericórdia que era possível que se coletasse das falas que o Cristo promovia, nos fazia perceber que além de ser simplesmente o Messias, que além de ser simplesmente aquilo que a gente poderia dizer que era o mestre de Israel, ele era também o curador. Então essas três dimensões acabavam ficando muito evidenciadas durante o período da sua vida pública. E é depois disso que a gente vai perceber que Jesus, já no finalzinho da sua vida pública, ele é apresentado de uma maneira que é inclusive defendida de forma negativa pelos próprios sacerdotes. Dentro de Israel, o conceito da relação do homem com Deus é um conceito muito distante. Não é como no cristianismo que nós temos uma relação muito próxima com o Criador. No judaísmo, a criatura ela é muito longe de Deus. Nossa condição é muito pequena diante do absoluto. Os judeus, quando se referem a Deus, eles se referem como sendo Hashem, ou seja, o nome. Exatamente o nome que não pode ser pronunciado. Eles não chamam Deus, eles dizem Hashem. Eles dizem, se Hashem quiser, se Hashem desejar, ou seja, se o nome... Mas que nome está falando? O nome, aquele nome que eu não posso pronunciar. Então eles já usam isso como uma estratégia para não usar o nome de Deus em vão. Ele é chamado simplesmente de o nome, Hashem. Quando estão dentro da sinagoga, eu posso ter mais intimidade. E dentro do templo, dentro da sinagoga, eu posso chamar de Adonai, meu Senhor.
Mas eu não posso chamá-lo de Adonai na vida comum. Hashem, somente Hashem. E isso torna um modelo muito distante, o Criador e a sua criatura. Jesus veio e ressignificou essa relação do homem com o Criador quando decidiu chamá-lo de meu Pai. Mais especificamente, Papai. Jesus, quando se referia a Deus, o tratou na condição de Pai, o que é uma audácia muito grande para o judaísmo. Somente o Messias poderia se apresentar como sendo o Filho de Deus. Daí você vê o quanto que eles reverenciavam a figura do Messias, porque esse poderia chamar Deus de Pai. O ser comum não. O ser comum é simplesmente criatura. E Jesus reiteradamente chamou Deus de Pai, não somente que ele era filho, mas estendeu essa filialidade a todos. E quando ele diz que existe um único Pai de todos nós, ele transformou todo mundo em irmão. Ou seja, fala-se muito hoje de fraternidade universal, mas a primeira pessoa na Terra a apresentar de maneira consistente o conceito de fraternidade universal é Jesus. Porque nenhum dos outros que vieram antes dele, eu não estou falando mal de Buda, de Krishna, de Sócrates, de Hermes, de Zaratustra, de ninguém. Mas só Jesus se disse ser o Filho de Deus. Então, se ele é o Filho e Deus é o Pai de todos, nós somos todos irmãos, e inaugura aqui o momento da compreensão da fraternidade universal, sem nenhuma distinção entre as criaturas. E aqui a gente vai encontrar a quarta das dimensões que Jesus teria apresentado, isso ainda no tempo que vivia conosco. Para quem se perdeu, já foram 4. O Messias, o Curador, o Mestre, o Filho de Deus. Foi exatamente por ser apresentado como o Filho de Deus que ele acabou sendo perseguido, crucificado, porque ele se dizia ser o Messias e, portanto, o Filho de Deus. A partir daí, os seus discípulos se organizariam para tentar vivenciar as mensagens que ele teria deixado. Quando Jesus vai e ficam apenas os discípulos, eles dão a ele um novo tratamento. Eles passam de chamá-lo de o Senhor. Que o Senhor nos enviou. O Senhor pediu. É sempre o Senhor. Senhor, o que tu queres que eu faça? Dizia Paulo de Tarso. Quando Jesus aparece para Ananias, ele diz, eis-me aqui, Senhor. Então, essa reverência a Jesus como sendo o Senhor das nossas vidas, ela vai ficar de maneira muito mais evidenciada após a crucificação. E ele já não é mais visto apenas como o Messias, ele é o Senhor, ele é mais do que o Messias. Ele não é só um curador de corpos, ele é mais do que um curador de corpos. Ele não é o mestre, não, ele é mais do que um mestre. Sim, a quarta das dimensões, o Filho de Deus, guindou o Cristo à condição de Senhor. E ele foi lentamente se descolando da sua perspectiva humana e se aproximando de maneira bastante lenta, mas progressiva, de uma leitura mais divinizada. Ele passou a ser, depois daí, cada vez mais cultuado, mais divinizado, mais sacralizado, mais aproximado à figura de um Deus. E foi exatamente nesse período que ocorre a conversão do imperador do Império Romano para o cristianismo. Quando o imperador se converte ao cristianismo, quando ele faz isso, ele automaticamente determina que todos os templos de todo o Império Romano
preguem agora cristianismo. Como é que você vai fazer com que isso seja feito de maneira instantânea, se as pessoas nem tinham se convertido, só ele, pelo amor de Deus? Então aconteceu uma mudança aí, porque as pessoas quiseram seguir o cristianismo sem conhecer Jesus. E, evidentemente, começou a acontecer um processo de distorção da mensagem cristã inicial. Aí, já no século IV da era cristã, já se havia perdido muito da essência do cristianismo. Já havia várias práticas nas fronteiras daquilo que se poderia dizer como o desvio doutrinário. Várias igrejas haviam abandonado a simplicidade e haviam guindado Jesus à condição de um ser divinal. E como o paganismo tinha muitos deuses, e não era difícil alguém ser um deus, o imperador era um deus, vários personagens da história eram deuses, por que Jesus também não poderia ser um deus? Ora bolas, tanta gente ruim era chamado de Deus, por que eu não podia estender isso para Jesus também, já que ele era um cara tão especial? E aí a gente vai encontrar mais uma nova etapa do entendimento das criaturas sobre o que seja Deus. Ele que na quarta fase teria sido chamado de o Filho de Deus e depois na quinta, sendo guindado à condição de Senhor, não demorou para que ele assumisse o papel do próprio Criador. Sim, a humanidade cristã deste período passou a imaginar que Jesus, que havia nascido na Galileia, era na verdade o Criador do universo infinito. Sim, ele seria o próprio Deus de todo o universo que tomou forma de homem para habitar entre nós. E este conceito, embora seja para nós um conceito que possa causar alguma estranheza, isso não causa estranheza para pagãos politeístas do período da Idade Média. Não, isso era muito comum, bastante razoável. Tinha tantos deuses, tanta gente era Deus, por que ele não? Então, nós vamos experimentar um momento muito relevante da história do cristianismo em que todas as dimensões anteriores que ele tinha, elas foram simplesmente esquecidas. Ele deixou de ser o Messias. Ele já não era mais lembrado como o curador. Ele já não era mais o mestre. Não. E nem mesmo o Filho de Deus. Essas 4 primeiras dimensões dele, elas foram ofuscadas pelo momento no qual ele nem Filho de Deus mais ele era. Ele era o próprio Deus. Ele era a própria encarnação do Senhor absoluto do universo entre nós. Então, todas as suas demais dimensões, evidentemente, ficaram pequenas diante daquele que seria a divindade encarnada entre os homens. Só que isso vai me gerar um determinado problema, porque houve um descolamento das pessoas em relação à sua doutrina. A partir do momento em que Jesus foi reconceituado na condição de Deus, automaticamente as pessoas se afastaram da sua doutrina. Não conheciam mais o Evangelho, não entendiam mais o propósito de suas falas, não se podia entender aquilo que de fato representava o Evangelho. Nesse período em que entramos na Idade Média de maneira mais efetiva, ninguém mais tinha direito de ler os textos religiosos. Parece uma coisa esquisita, mas é verdade. Hoje, por exemplo, nós temos uma Bíblia, e a gente compra e a gente lê. E a gente se apropria desse conhecimento. Na época em que o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano, os textos foram todos tomados, ninguém podia mais ler, para não ter interpretações falsas da mensagem de Jesus. Somente aqueles que eram sacerdotes poderiam ter acesso a esse texto
e poderiam dizer às pessoas o que estava nele, porque se uma pessoa comum fosse querer ler, ela enlouqueceria. Então, a criatura humana, ela foi, de certa maneira, levada a descrer na possibilidade de que ela tinha capacidade intelectual para ler o texto bíblico, para poder se aproximar daquilo que está descrito na Bíblia e fundamentalmente no Evangelho. Só sacerdote pode ler. E isso acabou levando o mundo a uma situação muito complicada, porque em nome de uma religião desconhecida, a gente passou a pregar aquilo que a gente nem sabia. Eu nunca li o Evangelho, mas me disseram que é isso. Quem me disse, eu acho que está falando certo, e nós passamos a viver aquilo que diziam para nós que seria a mensagem que estava nos Evangelhos. E isso não foi pouco tempo. Isso foi quase 1 milênio que isso aconteceu. Essa movimentação, ela acontece ali logo depois da conversão de Constantino, no ano 324 da era cristã, e na conversão de Constantino a gente vai ter progressivamente esse afastamento da mensagem, na qual Jesus vai sendo progressivamente apresentado como Deus. E essa janela de tempo em que ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus, e ninguém pode ler o texto, ninguém pode ler, me dá aqui, não pode ler, só o sacerdote. São mil anos que a humanidade fica sem acesso ao texto. Então a gente tem que dar um pouco de desconto para as pessoas que cometeram excessos em nome da religião. Porque elas não sabiam nem o que estava escrito. Nós não sabíamos o que estava escrito. Então, nós, na condição de sacerdote, escondíamos o texto. Quando nós encarnávamos como povo, a gente não tinha acesso a esse mesmo texto. Então, foi um período de muitas sombras sobre a humanidade. Não é de se admirar que excessos tenham sido cometidos durante essa janela de tempo. E como é que ela termina? Como é que essa coisa desse período tão esquisito da humanidade cristã vai terminar? Ora, vai terminar quando um cara chamado Gutenberg, no século XIV, pega a Bíblia e imprime e divulga o texto. A Bíblia de Gutenberg. Quando a Bíblia é impressa por Gutenberg, meu Deus, a gente vai poder ter acesso a esse texto, mas estava tudo em latim. No século seguinte, a gente vai ter a figura de Lutero, que pega o texto, passa para o alemão e entrega na mão de todo mundo. Acabou o mistério. Então, Lutero ele é muito importante para a humanidade. Eu não sei se vocês sabem, todo mundo acha que deve saber aí eu acho que todo mundo sabe. Mas o nome dele nunca foi Martinho Lutero. O nome dele era Martin Luther. Não era King, mas era Martin Luther. A gente no Brasil é que chama Martinho Lutero. Martin Luther era o nome dele. Então, Martin Luther pega o texto em latim e traduz para o alemão e entrega na mão de todo mundo e acabou o mistério. Mas isso já era início do século XVI quando isso acontece. Então, nós já estamos passando do tempo de ter acesso a essa informação. Exatamente por isso, depois desta sexta fase, na qual Jesus foi apresentado como o próprio Deus, ele entra num sétimo período muito ruim, em que ele se transforma num tirano. O Jesus do período da Idade Média em nada se parece com o Jesus dos tempos apostólicos. Porque o Jesus do período da Idade Média é o que vai à frente dos exércitos para combater os mouros, para matar os exércitos dos muçulmanos, dos otomanos. É o Deus que, segundo eles, ele seria o próprio Deus. É o Deus que determina a matança nas fogueiras, as torturas, os calabouços de tortura de milhares e milhares de pessoas que, em nome da religião, foram mortos, torturados, esquecidos, alienados, desgraçados, em nome de Jesus. Em nome de Jesus se tirou a espada e se matou pessoas.
Em nome de Jesus, governos determinaram a morte de pessoas. O que é a chamada Noite de São Bartolomeu, de 24 de agosto de 1572, senão uma movimentação de cristãos que, em nome do seu Deus, decidiu matar os seus irmãos que também eram cristãos. Então, quanta barbaridade em nome do Cristo se cometeu, fazendo com que ao longo do tempo, na Europa principalmente, as pessoas começassem a desenvolver uma aversão pelo cristianismo, porque ele seria uma doutrina de intolerância, de violência, de desamor, de brutalidade. E isso vai ser muito ruim para o cristianismo, porque um fermento de revolta vai se formar nos bastidores da história da Europa. E quando é da última parte, no último quartel do século XVIII, explode uma revolução na França, que perseguia o regime absolutista de Luís XVI, mas perseguiria também o pensamento do próprio Cristo. Jesus, que já tinha sido visto como Messias, como curador, como mestre, como Senhor, como Filho de Deus, como o tirano, agora passaria a ser o perseguido. Sim. Ele agora entraria numa fase nova. Ele seria apresentado agora como o grande perseguido da humanidade, como sendo o indivíduo que teria sido o responsável pela loucura dos homens. A religião, então, é reconceituada como o ópio do povo. E a partir dali, de maneira bastante compreensível, a filosofia e a ciência, apavoradas com os excessos da religião, decidem sufocar todas as ideias religiosas do Ocidente, e nós entramos num sombrio período de ateísmo na história, tentando de todas as formas apagar a presença de Jesus no ideário humano. Hoje, ele vive um período de profunda perseguição. Nessa oitava fase, que ainda não acabou, Jesus é profundamente perseguido em diversos lugares. Ele é profundamente negado, ridicularizado, não aceito. Quando as pessoas, por alguma forma, defendem sua proposta, geralmente suas falas são excluídas. A Europa passa por um período muito difícil de decréscimo do cristianismo nas áreas dali da Europa. Muitas igrejas estão fechando. Muitas pessoas estão abandonando o cristianismo. O ateísmo tem avançado de maneira muito incisiva nesse período. E é aí que a gente percebe que a gente precisa perceber a necessidade de Jesus. Só que, como que eu vou apresentar Jesus para uma humanidade tão ferida, tão machucada, tão dilacerada, e muitas vezes pela própria mensagem que foi usada em nome dele? Seus ensinamentos nem se sabe mais, nem se conhece mais. Ninguém nem lê mais. O cristianismo não era aquela doutrina que perseguia as pessoas na fogueira, mas ninguém quer saber da mensagem do Cristo. As pessoas ficam olhando o movimento cristão, mas não volta para o texto, esquece o movimento cristão, esquece o que os homens fizeram, volta para o texto e lê o que ele falou. Então, nós vivemos durante um certo período da nossa história um movimento muito amargo de negação a Jesus. E esse movimento ainda não acabou, e ao contrário, ele continua tentando se desenvolver e se impor sobre a humanidade. Só que existe um grave problema. Quanto mais o ateísmo avança, quanto mais a negação do espiritual se faz, maior é a imensidão de dores que a humanidade passa. Nós nunca tivemos tanto adoecimento na humanidade como nós temos na atualidade.
Nós nunca fomos tão doentes, tão frágeis, tão dependentes, tão cheios de conflitos existenciais, tão cheios de transtornos mentais como nós temos agora. Os nossos antepassados, eles não tinham os remédios que nós temos hoje para manter o nosso equilíbrio. Eles não tinham os remédios para depressão, ansiedade, síndrome do pânico e toda uma série de comportamentos que a gente hoje apresenta. Não tinha. E as pessoas usavam que remédio para se libertar disso? Elas usavam o remédio da fé. Então, em termos de religião, havia duas coisas que representavam a ideia da fé e da religião no Ocidente. Nós tínhamos um grupo de pessoas pequeno, grupo pequeno de pessoas, um grupo pequenino, estreito, fino, que usavam a religião para explorar as pessoas. Mas tínhamos um grupo imenso de pessoas que usavam a religião como seu instrumento de equilíbrio. Os dois estavam juntos. A religião que explorava e a religião que consolava. O que foi que aconteceu com a Revolução Francesa? Ela não tirou só esse. Ela veio e arrancou os dois, tirou os dois da história, arrancou tanto a religião que consolava como a religião que oprimia e empurrou a humanidade na descrença. Hoje, nós vivemos um período como nunca tivemos tanto suicídio, tanta depressão, tanta angústia, tanto sofrimento. E a gente fica se perguntando, meu Deus, onde está o lenitivo para o sofrimento da humanidade? Onde nós encontraremos a forma de conseguirmos nos libertar desse sofrimento que nós estamos passando? É verdade. Nós estamos passando por um período muito difícil. A humanidade imperiosamente, mas imperiosamente, ela precisa de um remédio para as suas almas. Ela precisa. E a doutrina espírita vem apresentar, portanto, uma releitura dessa mensagem de Jesus, em que ela não vem trazer Jesus como o Messias. A promessa está cumprida. Não. É verdade, mas não é isso que nos importa mais. Ela não vem nos trazer Jesus como o curador de corpos. Interessante ter a cura dos nossos corpos. Só quem é doente para dizer o quanto é bom. Mas isso para nós não é a dimensão mais importante. O mestre, puxa, essa foi a coisa como ele se definiu. Mas ele é um mestre de quê? É preciso mergulhar em profundidade nessa dimensão de mestre para que a gente consiga extrair daí de dentro por que ele é mestre, em que ele é mestre e no que efetivamente isso pode nos ajudar. A quarta das dimensões, que seria ele um filho de Deus, não tem uma aplicação muito prática para as nossas vidas. Ele ser o Senhor da minha vida, seria interessante se eu me voltasse para tê-lo como Senhor e obedecesse os seus ensinamentos. Para que eu possa tê-lo como Senhor, eu preciso tê-lo como mestre, eu preciso conhecer sua mensagem. Vê-lo como Deus não ajuda e até atrapalha, porque ele não é, na verdade, segundo a doutrina espírita, a própria expressão do Criador. Vê-lo como um tirano foi a armadilha que fez com que nós fugíssemos da presença dele, como se ele fosse um déspota. Enxergar Jesus como um perseguido que tem que ser tiranizado é o grande movimento da atualidade, que se movimenta na Terra, tentando desconstruir os valores espirituais e que esse precisa sim ser revisto. Mas há uma nona dimensão que a doutrina espírita nos traz. O Espiritismo vem nos reapresentar Jesus como o terapeuta divino, o solucionador dos dramas humanos mais profundos que a criatura já teve. Sim! Não é proposta da doutrina espírita sacralizar a figura de Jesus, divinizá-lo como um Deus. Não! A proposta da doutrina espírita é trazê-lo para o cotidiano das criaturas, despir Jesus
das liturgias, dos paramentos, dos sacramentos, dos cultos exteriores e tentarmos mergulhar com profundidade na essência dos seus ensinamentos para descobri-lo como o terapeuta perfeito para as nossas dores. Aquele que vem trazer os ensinamentos necessários para o nosso processo de desenvolvimento espiritual. Em 1989, inaugurando a série psicológica de Joana de Ângeles, Joana nos apresenta, através de Divaldo Franco, esta obra chamada Jesus e Atualidade, na qual ela vai pegar as falas de Jesus e mostrar o quão atual é o conjunto de ensinamentos que Jesus nos ofereceu e que estavam sepultados sob a poeira do tempo, ninguém mais estava mexendo nisso, as pessoas estavam preocupadas com os aspectos litúrgicos da sua fala e esquecendo da sublimidade das suas palavras de socorro à criatura humana. Seus ensinamentos possuem, portanto, a essência do processo de transformação das nossas almas, se nós soubermos aproveitar aquilo que o Cristo nos trouxe para utilizá-los não como um sacrário, como uma coisa, um amuleto, como se ele fosse um Deus. Não, ele é o meu terapeuta, o meu mestre individual. É com ele que eu aprendo como viver nos dramas que a atualidade possui. E eu destacaria aqui 7 dramas específicos e o que o Cristo propõe para cada um deles. Um dos dramas mais graves da atualidade, a depressão. Quantas criaturas em processo depressivo, sensação de que não tem forças mais para lutar, estão cansadas, querendo desistir, com ideação suicida, querendo desistir de tudo. Mas por que essa desistência? Porque a vida está pesada demais. Não estou mais aguentando carregar. É muita angústia no meu peito, é muita dor, é muito peso. Eu já não suporto mais o peso da vida. Eu não suporto mais. Eu estou exausto de tudo isso, exausto de tudo que acontece na minha vida e por isso não me interessa mais viver, me jogo no fosso da depressão ou até mesmo nos braços ilusórios do suicídio. E Jesus vai ficar calado diante de tudo isso? Ele nos ensina: vinde a mim todos que vos achais cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque eis que sou manso e humilde de coração. Por que o jugo dele é suave e o fardo é leve? Porque ele propõe que a gente tire esse peso das costas. A mágoa pesa demais, ódio pesa demais. Tira isso das costas, cara, e leva a vida mais leve. Não carrega mágoa, não carrega ódio, isso pesa. Vá num terapeuta hoje e vê se ele não vai dizer isso para você. Procure um terapeuta se ele não vai dizer: tire a mágoa do coração, porque você está doente. Isso é Jesus, pelo amor de Deus. Você vai pagar para ter uma terapia do cara que vai dizer para você aquilo que Jesus já disse. Então ele se apresenta como o terapeuta divino por sinalizar para nós uma ideia importantíssima. Não carregue fardos desnecessários, não guarde ódio, não guarde mágoa, não guarde rancor, não tenha ressentimento. Você vai adoecer, vai morrer, você vai adoecer, você vai ficar doente. Solta, deixa para trás. E aí você vai dizer: mas eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer. Mas é preciso que se faça para que a gente consiga avançar. Então, os ensinamentos de Jesus nos trazem de maneira muito clara a necessidade de um processo de mudança de comportamento. Aí a gente evidencia de forma muito clara por que ele é, então, o nosso chamado terapeuta divino. Um segundo drama que a gente tem, que hoje se tornou maior do que a depressão era o maior, agora já é o segundo, mas o drama mais presente hoje na nossa humanidade é a ansiedade. Ansiedade. Passou a depressão.
O número de pessoas ansiosas está altíssimo. Agora, com o período da Covid, o pessoal fala que aumentou 25% depois da Covid o número de pessoas ansiosas. Medo de morrer, medo de perder o emprego, medo de pegar a doença, medo de ter medo de que o filho adoeça, medo que o filho morra, medo de tudo. Então, uma ansiedade danada, uma ansiedade, as pessoas estão muito mais medicadas do que no passado. Se você quiser saber o quão doente nós estamos, corta todo o remédio tarja preta por 1 ano e vê o que vai dar. É isso que nós somos. Atualidade, nós somos todos medicados e por isso que a gente tem esse padrão contido de comportamento. Tira a medicação, aí você vai saber quem verdadeiramente somos e o quão doente nós estamos. Para este segundo mal, ou seja, a ansiedade, também Jesus se apresenta nisso falando: não vos afadigueis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Olhai as aves do céu, que não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, entanto vosso Pai as alimenta. Olhai os lírios no campo, que nem Salomão em toda a sua glória não se vestiu como um só deles. Então por que esse desespero, pelo amor de Deus? É um desespero, uma angústia desesperada, que é fruto da materialidade, tá? A vida material, ela leva à ansiedade, porque as pessoas querem ser felizes aqui. Então eu tenho que ter o melhor marido, melhor carro, melhor casa, melhor vida, melhor tudo. E eu fico desesperado porque eu não consigo. E eu vou ficando ansioso porque eu já estou com 25 anos e eu ainda não tenho minha estabilidade financeira. Mas não é para ter com 25, né? Vamos ter calma, vamos esperar um pouquinho mais. Mas as pessoas estão muito desesperadas para poder encontrar efetivamente o seu equilíbrio financeiro. E por isso elas se tornam profundamente ansiosas, querem um corpo perfeito, vai para a academia todos os dias, o dia todo, para ver se consegue, com 80, ter o corpinho de 20. Não vai ter mais. O corpinho envelhece, vai ter uma hora que ele vai ter que dizer: não aguento mais, para mim já deu. Mas a gente quer obrigar o pobre do corpo a ser sempre jovem. Não vai funcionar. Até um tempo dá para segurar, depois não dá mais não. Então a gente tem que aceitar a marcha da vida. Então não vos afadigueis pelo dia de amanhã. Meu Deus, eu vou ficar velho. Fique, meu amigo, eu fiquei. Fique. E saboreie a vida. Cada fase tem sua etapa saborosa para se viver. Terceiro mal que a gente tem hoje: o desamor. Meu Pai do céu, quanto desamor na nossa sociedade. Fulano que me disse isso, fulano que me disse aquilo, o outro que me prejudicou, fulano. Meu Pai do céu, é tanto desamor, é tanto expressão de falta de afeto. O que a gente deve fazer diante dessa circunstância? O Cristo também tem propostas para a questão do desamor. Ele propõe o perdão. Aí você diz: mas eu não vou dar o perdão, mas é nunca. O cara me prejudicou a vida inteira e eu ainda vou perdoar, só se eu for muito besta, né? O cara passa a vida inteira me fazendo mal e no final, tá bom, eu te perdoo. Essa leitura de que o perdão tira a responsabilidade do outro, ela não é uma leitura espírita. A leitura espírita diz que o mal está em nós e não na relação de um com o outro. Então, quando alguém faz mal, se, por exemplo, fulaninho A realiza algo e faz mal a fulaninho B, se A prejudica B, não significa que A deve para B. Significa que A deve para si mesmo e para a lei. O mal está dentro dele, o mal está nele, não está na relação. Então, se de repente A machuca B e B perdoa A, o que vai acontecer? Quando A perdoa B, A se retira. Mas o mal que está em A permanece nele. E ele vai se dar o seu jeito lá, sei lá com quem, para se resolver. Mas não vai ser mais com quem perdoou. Como fez Jesus, que quando perdoou, se retirou do cenário, e Judas, Pilatos e todos os demais tiveram que encontrar outros espíritos para se resolver. Então isso é importante que a gente entenda. Que não é, na verdade, deixando de perdoar que o outro vai encontrar sua responsabilidade. O mal já está nele. Quando eu perdoo, eu me retiro. Olha que lindo. Então o Cristo propõe: te retira da cena. Reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele, porque senão ele vai te entregar para o juiz.
Então, você vai se emaranhar na lei de causa e efeito, vai reencarnar perto dele. Permita você uma existência feliz. Solta o cara, deixa ele em paz. Porque quando você diz, eu odeio, você na verdade está dizendo, eu quero ficar grudado em você. É isso que você está pedindo. Você está querendo que o cara volte seu irmão, seu pai, sua mãe. É isso mesmo que você quer? Que uma pessoa que te perturba hoje te perturbe na próxima existência? Então solta a criatura, deixa ele embora. Mas ele fez muito mal, problema dele, a lei vai alcançar ele. Você merece ser feliz. Deixa que ele siga a vida dele do jeito que ele quis. E liberte-se dessa necessidade de reencontrar. Quarto problema que o Cristo tem. Fala-se muito hoje sobre abandono. Nossa, eu fui abandonado pela minha mãe, eu fui abandonado pelo meu pai. Eu tenho dentro de mim uma dor muito grande porque eu não fui amado, ninguém me amou. Eu sou uma pessoa jogada, fui jogado no mundo, ninguém nunca me deu afeto. Ah, é? Qual é a proposta de Jesus? Então, dê afeto você. Mas isso está errado. Liberte-se disso. Vá fazer o bem ao outro. Mas não fizeram para mim. Então faça para o outro. Quebre o círculo vicioso dessa maneira de trabalhar a sua mente. O que o Cristo propõe é, seja feliz. Você não recebeu o amor das pessoas que deveriam ter amado você? Perfeito, não recebeu. Então agora liberte-se disso. Solte-se. De repente, você foi uma criança que não recebeu afeto. Eu não recebi afeto. E o que eu vou fazer? Eu vou crescer assim, como uma pessoa infeliz, me martirizando, me vitimizando porque ninguém me deu afeto? Eu preciso ser uma pessoa para crescer equilibrada. Eu preciso me desenvolver de forma profundamente equilibrada. E se eu conseguir fazer isso, esta criança se tornará uma pessoa desenvolvida emocionalmente. Mas eu preciso, senão eu vou ficar sempre infantil, sempre como se fosse uma criança. Então eu não recebi amor, então entrega, exercite. Nós temos necessidade de amar. Se você não vive isso, você vai sentir necessidade. E é o que o Cristo propõe. Ama a todos, ama teu inimigo, faz o bem a todos. Meu Deus do céu, o que é mais claro do que isso? Havia também, dentro da nossa sociedade, muitas angústias sobre a questão do chamado vazio existencial. Eu não sei por que eu vivo, não sei o que eu estou fazendo aqui, não sei porquê, não sei nem por que eu não me mato, não sei nada. Ai, meu Deus, eu sou simplesmente algo jogado no mundo. E o Cristo propõe o quê? Deus. Que a gente se aproxime do Criador, sinta o Criador conosco. Um contato com a natureza é maravilhoso para poder ver Deus. Se alguém nunca teve a chance de ter um contato com Deus, eu vou dar uma sugestão. Pega o carro, numa noite sem nuvens, uma noite bem estrelada, pega o carro, vai para a estrada onde não tem cidade perto e olha para cima. Se você olhar para cima e ver aquela multidão de estrelas que estão parece para cair de lá de cima do céu, aquela coisa absurda, eu duvido que você olhe e não diga, meu Deus, você conecta com o Criador na hora. São as grandes pegadas de que Deus está por aqui. Só que a gente vive na cidade, coberta de um monte de luzes que ofuscam as estrelas, a gente nem vê nada, mas os gregos passavam a noite olhando para cima. Meu Deus! E isso é importantíssimo. Quando eu perco a minha conexão com o Criador, eu realmente corro o risco de desenvolver o vazio existencial. E a melhor estratégia para reconectar com o Criador é contato com a natureza. Andar na grama, tomar banho de cachoeira, ir lá para o Yellowstone, passar uns dias lá para curtir. Tem que ter contato com a natureza. Vá para a praia, vá sentir Deus. Saia do cimento, saia do concreto. Vai para um lugar onde tenha animais e deixe a natureza fazer o papel de você se perceber integrante dela. O Cristo propunha de maneira muito efetiva a nossa proximidade com o Criador. Se retirava para orar, para meditar.
Sexto problema, o medo. O medo. Eu tenho medo de tudo, eu tenho medo, eu tenho medo de viver, tenho medo de ser adulto, tenho medo de namorar alguém, eu tenho medo de casar, eu tenho medo de ter filho, eu tenho medo de tudo. Solução para o medo, o conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Na medida em que a criatura humana se aproxima do conhecimento espiritual, entende o que é Deus, o que é imortalidade, o que é a lei de causa e efeito, o que é a reencarnação, os medos vão sumindo. Quanto mais eu conheço, menos medo eu tenho. Se eu tenho medo, é porque eu ainda não entendi, por isso que eu tenho medo. Quando eu me encharco do conhecimento espiritual, eu me liberto de tudo isso. Então o Cristo dizia, procura a verdade para você se libertar. Você está preso nas teias do medo? Procura a verdade. E a verdade te liberta. E o último dos dramas da atualidade é nos apresentar Jesus como sendo o grande terapeuta do problema da violência. Nossa humanidade está tão violenta hoje, tanta agressão, tanta violência nas relações familiares, nas relações sociais, nas relações nas redes sociais. Solução para isso. Amor. Vejam quão atual é a proposta de Jesus. Por isso que ele é o terapeuta. Por isso que ele é o médico de todos nós. Porque ele não é o médico dos nossos corpos. Nossos corpos, coitadinho, vão morrer. Vai para o túmulo. Por mais que a gente consiga uma cura do corpo, uma hora vai ter que deixar. Então é uma cura temporária, né? É uma cura passageira. Mas é a cura da alma, hein? Diga lá. Você se curar do ódio, eu me curar do desamor, eu me curar da violência, da depressão, da ansiedade, eu ressignificar o que seja a minha família, eu aprender a amar a vida, eu dar um sentido novo para todas as minhas relações, eu ser mais humano e mais fraterno, eu verdadeiramente amar as pessoas. Nunca mais isso volta, porque isso está na alma, é a cura definitiva. Então Jesus é, na verdade, o médico das almas. Ele é o médico de todos nós, porque nós não somos o corpo, nós somos a alma, nós somos o espírito. Sua doutrina é a solução definitiva para todas as nossas angústias. Nós precisamos tirar Jesus da cruz, porque muitos de nós ainda temos Jesus crucificado, gemendo da cruz, e nós olhamos para ele como se aquele sofrimento fosse a melhor dimensão que Jesus tem. Quando, na verdade, o Jesus terapeuta de todos nós, o terapeuta divino, o terapeuta perfeito, é a chave ideal e verdadeira para os dramas que a humanidade tem. Todas as outras dimensões que a gente viu, são todas elas pequenas, quando a gente começa a enxergar ele como sendo o curador das nossas almas. E a última das dimensões, porque eu disse que eram 10, a última, é a compreensão da doutrina espírita de que ele é o governador planetário. Além de ser o terapeuta das nossas almas, ele é o cuidador da Terra. Ele está cuidando de todos nós. Não tenhamos medo do futuro do planeta. Aceitemos a proposta de cura que o nosso terapeuta nos oferece e deixemos que o planeta cuide dele. Ele é o terapeuta do planeta, não somos nós. Nós não vamos curar o mundo. O mundo não é objeto das nossas preocupações. Ninguém pense que vai ser o arauto para resolver o mundo. Não vai. A gente só vai se angustiar e não vai resolver. O governador planetário é ele. Contribuamos com o governador planetário, com a nossa mudança pessoal e deixemos que o governador dê os rumos da Terra. Não atrapalhemos os seus planos. Mudemos as nossas vidas. Contribuamos como nós pudermos com amor na mudança que o planeta pede. A sua 10ª e última dimensão, o governador planetário, que é o rumo para onde tudo seguirá, dá o sentido maior de todas as coisas que ele tem para nos oferecer. Então, que a gente não esqueça
do nosso compromisso com o nosso terapeuta e nos aproximemos efetivamente de sua doutrina, sem as liturgias, sem os paramentos, mas querendo viver em plenitude as verdades que Jesus nos deixou.